Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Neste episódio de hoje a gente vai falar sobre a função administrativa do processo organizacional chamada controle ou controlar. O que significa controlar enquanto função do administrador e para que se exerce o controle? Qual é a função da atividade controle? A gente vai falar de algumas delas e aí, a partir dessas funções do controle, você vai conseguir compreender a lógica. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Vocês controlam quase todos os dias da sua vida, se não todos. Estudando para concursos em especial. Quando você faz questões, quando você realiza simulados, você está controlando aquilo que você inicialmente planejou, organizou e dirigiu os esforços. Você está vendo se está chegando ou não próximo àquilo que você deseja. Quando você faz um simulado, por exemplo, e tem um desempenho de, 75%, possivelmente você está preocupado com esse desempenho. Por quê? O seu objetivo é atingir 80, 85, 90% de desempenho no simulado. E essa lacuna entre o que você quer e aquilo que você deseja atingir, o que você precisa e o que você tem, aquilo que você deseja atingir e aquilo que você atualmente tem, precisa ser tratado. Você precisa tomar algumas ações corretivas. E isso é controle. Na atividade empresarial, não é diferente. Mesmo. As empresas, elas controlam ou deveriam controlar. Eu estou dizendo no mundo ideal. Por quê? Por vezes, a gente sabe que uma das maiores falhas das organizações é a ausência do controle, ou a ausência de controles que sejam eficazes e efetivos em especial, aqueles que causem impacto para a organização. Enfim, aqui a gente está falando de controle enquanto função do administrador, enquanto função organizacional. Bom, o controle ele tem a ver com definir os padrões que você deseja atingir. Esse é a primeira etapa da função controle. A segunda etapa da função controle é, de fato, medir aquilo que você está desempenhando. A atividade, verificar a atividade. Depois de fazer isso, você precisa comparar aquilo que você definiu como padrão com aquilo que você mediu e verificar se existe uma diferença positiva ou negativa em relação a esse desempenho. Se você está próximo daquilo que você definiu como padrão na sua atividade, no seu desempenho normal, ótimo. Você vai precisar de poucas ações corretivas ou talvez nenhuma. O tempo vai fazer com que você chegue lá. Mas se você está muito distante, você vai precisar da última etapa dessa função controle, que é a tomada de ações corretivas para chegar aos objetivos. Essa é a grande ideia do controle, é aperfeiçoar a ação. Aperfeiçoar até que você consiga atingir os objetivos aos quais se propôs. Bom, quando você controla, você tem alguns objetivos. Nas organizações, é exatamente assim. No seu mapa mental, se você estiver elaborando um mapa mental, eu gostaria muito que você acrescentasse, não como sinônimos, mas como palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico, essas que eu vou ditar a seguir. Conferir ou verificar. Quando você fala de controlar, conferir ou verificar fazem parte de um mesmo campo semântico. Regular. Comparar com um padrão. Frear, cercear. Isso é controlar. Muito mais nessa acepção de melhoria. Portanto, a verificação, o acompanhamento, o monitoramento, tudo isso tem a ver com a atividade controle. Quando aparecer na questão, o examinador, ou quando aparece nas questões, o examinador costuma fazer justamente esse paralelo. A verificação, o acompanhamento e a comparação com aquilo que você inicialmente planejou. Para isso serve o controle. Tentar aperfeiçoar cada vez mais aquilo que você desempenha enquanto organização. Segundo Chiavenato, existem algumas funções para o controle. Ele pode ser usado para padronizar o desempenho por meio de inspeções, supervisão, procedimentos escritos ou programas de produção. Outra função, proteger os bens organizacionais de desperdício.
evitar o desperdício. Padronizar a qualidade de produtos e serviços oferecidos pela organização, outra função. Mais uma, limitar a quantidade de autoridade que está sendo exercida pelas várias posições ou pelos níveis organizacionais, por meio de descrição de cargo, diretrizes e políticas, regras e regulamentos e a interposição de um sistema de controle. Outra função, medir e dirigir o desempenho das pessoas por meio de alguns sistemas de avaliação. E por último, ele coloca como objetivo da função controle para ser utilizado como meio preventivo. O controle ele pode ser feito em 3 momentos diferentes: antes da ação empresarial, durante a ação empresarial e depois da ação empresarial. Obviamente, o controle a priori, que é feito antes da ação empresarial, ele é um controle menos realizado por algumas organizações, por custar, não em termos de valores financeiros, mas custar em termos de planejamento de tempo para a organização. O controle a priori ele é feito no momento que você estabelece um processo a ser seguido. Isso é um controle antes da ação. Você estabeleceu antes da realização como deve ser feito. O controle concomitante ou o controle durante a execução, ele é um controle de verificação, para verificar se está sendo realizado de acordo com aquilo que foi inicialmente planejado. E o controle a posteriori, ou controle após a ação, ele é um controle corretivo. Por quê? A ação já foi tomada, ela já foi feita. Isso significa que você vai controlar depois da ação. Difícil. Alguns geram muito prejuízo, porque se você controla depois da ação feita, depois da produção de determinado produto, por exemplo, você já desperdiçou aquele produto porque a qualidade ficou ruim e você percebeu que vai precisar fazer de novo. Então, talvez o controle concomitante, enquanto está produzindo, por amostragem, ou um controle a priori, ajude nessa ideia de evitar um desperdício. Tranquilo? Bom, exatamente como o planejamento, como a organização, como a direção, o controle tem níveis diferentes. Se a gente dividir a organização como uma pirâmide, no nível superior dessa pirâmide, no topo, nós temos o nível institucional. No meio dessa pirâmide, nós temos o nível intermediário. E na base da pirâmide, o nível operacional. No nível institucional, nós temos o controle chamado de controle estratégico. O controle estratégico, segundo o Chiavenato, ele é um controle que, exatamente como o planejamento estratégico, ele tem um horizonte temporal de longo prazo. Imaginem só, você tem aqui algo genérico, pouco detalhado, extremamente sintético. Por quê? Você está no nível institucional olhando para o restante da organização. Isso te faz pensar mais estrategicamente. É o controle em nível estratégico. Macro-orientado, aborda a empresa na sua totalidade, como um sistema. No nível intermediário, ou seja, no meio da nossa pirâmide organizacional, nós temos o controle tático. O controle tático é menos genérico e mais detalhado, direcionado para o médio prazo. Sempre façam essa associação. Estratégico longo prazo, intermediário ou tático médio prazo e operacional curto prazo. Direcionado para o médio prazo, ele aborda cada unidade da empresa ou cada departamento que essa organização tem e o seu conjunto de recursos de maneira isolada. Já o controle em nível operacional ou o controle operacional, ele é detalhado e analítico, diferente do institucional ou estratégico, que é sintético e genérico. Direcionado para o curto prazo, ele é micro-orientado. E o examinador gosta dessa palavrinha na hora das questões. Aborda cada tarefa ou operação isoladamente. Momento ADM em 1 minuto. Nós tratamos neste episódio sobre o controle, sobre controlar, sobre controle enquanto atividade ou função do administrador.
como parte do processo organizacional, do processo administrativo nas organizações. Legal. O que tem a ver no controle? Quais são as etapas do controle? Primeira delas, definir os padrões que você quer atingir. Segunda etapa, medir. Saber como anda o desempenho na prática. Terceira etapa, comparar aquilo que você definiu como padrão com aquilo que você mediu, aferiu. E quarta etapa, agir corretivamente caso você ache uma lacuna entre o que você deseja e o que você tem atualmente de desempenho. Legal? O controle ele pode ser feito em diferentes níveis organizacionais. O controle estratégico, ele é macro-orientado e ele está ligado ao nível estratégico da organização, ao nível institucional, no longo prazo. O horizonte temporal dele é de longo prazo. O controle tático, ele está no nível intermediário da organização. Ele é orientado para o médio prazo e ele leva em consideração os departamentos, as unidades organizacionais de maneira isolada. O controle operacional, ele está voltado para o curto prazo, está no nível operacional da organização e ele é micro-orientado. O que significa dizer isso? Que ele é analítico, que ele vai no ponto de cada uma das atividades e tarefas que são desempenhadas na organização. E os momentos de realização do controle podem ser a priori, antes da execução, concomitante, enquanto realiza, e a posteriori, depois que a ação na organização é realizada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau!